Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56, nós vamos falar sobre o Magnificat, o cântico da alma. Está expresso assim nesse cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vamos orar? Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra. Queremos meditar naquilo que o Senhor deu a Maria nesse cântico, pois nesse cântico nós podemos também entender a expressão do louvor contínuo que nós precisamos ter contigo. Abençoe, ó Deus, para que o teu povo não só compreenda a tua palavra, mas busque viver para a honra e louvor do teu nome. Use o teu servo, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já ouviram que quem canta, seus males espanta. E de fato é. A canção, ela não só tem um aspecto terapêutico para a alma, mas a canção, ela fala em nossa alma. Seja de nós para alguém, ou seja de alguém para nós. Você já viu alguém, Thiago, que consegue se expressar também através da música? Eu tinha um pastor, finado pastor, da Igreja Presbiteriana da Lapa, reverendo Jorge Cameiros, amado pastor, professor, formou vários, né? Reverendo Carlos, vários pastores. E ele era gago e professor de homilética, ou seja, professor de pregação, por muitos anos. E quando ele pregava, era uma canção que saía do seu coração. E as pregações dele eram maravilhosas, alcançavam o nosso coração. O Reverendo Jorge Caneiras, ele também, além de pregar, ele cantava. E ele conseguia se expressar assim. Foi um homem conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecido em diversos cantos do nosso Brasil, e Deus pôde usá-lo poderosamente. Então a canção, queridos, de fato, nos ajuda na expressão da realidade daquilo que cremos, que somos e fazemos. Agora, o que cantamos? Qual é o conteúdo que é expresso através dos meus lábios? O que de fato eu estou dizendo para o mundo com as minhas canções? Esse é um fator muito importante. Cantar a mensagem da cruz é cantar o verdadeiro conteúdo que satisfaz a alma e engrandece o alvo principal da nossa adoração, que é Deus. Maria, ela cantou de sua alma o que ela experimentou e conheceu sobre Deus, sobre o seu Salvador, que ela carregou em seu ventre. Mas o que nós podemos entender, o que podemos compreender nessa canção? Nós temos aqui, antes de Maria expressar aquilo que ela estava sentindo, nós temos aqui um contexto que prepara essa cena, que prepara esse cenário. Se nós lembrarmos no seu primeiro ainda capítulo, Lucas vai trazer para nós um detalhe muito importante. Um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, ele vai ter dois encontros, duas reações, porém a mesma graça.
O primeiro foi com o sacerdote Zacarias, anunciando o nascimento de João e sua missão. Contudo, Zacarias teve dúvidas de incredulidade, e como consequência, ele saiu mudo, e esse silêncio perdurou até o nascimento de João. O segundo encontro acontece 6 meses depois, agora com Maria. A saudação do anjo deixou essa mulher, diz o texto, confusa, mas ao mesmo tempo admirada, porque um anjo se aproximou e falou com ela: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O questionamento de Maria ao anjo é diferente de Zacarias. A dúvida dela não revelou descrença, como fez a dúvida de Zacarias. Mas a dúvida dela era: sou virgem, como eu posso ter um filho de forma natural se eu ainda sou virgem? O anjo então diz a ela que o modo como ela conceberá e dará à luz a esse filho, o Filho do Altíssimo, será de forma sobrenatural, pois o Espírito Santo vai conceber a ela esse filho. Ela tinha tudo para ter uma reação de incredulidade. Como assim? O Espírito Santo vai conceber a mim um filho? Contudo, a reação e a resposta de Maria foi diferente. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. 2 encontros, 2 reações, mas a mesma graça. Um filho. A Zacarias e Isabel, João. A Maria, Jesus. O contraste aqui revela a incredulidade de Zacarias, que gerou silêncio, mas a fé de Maria gerou louvor. A incredulidade de Zacarias gerou silêncio, mas a fé de Maria gerou louvor. Sabe por quê? Para Deus, seja uma mulher estéril como Isabel, ou seja Maria concebendo por obra do Espírito Santo, o texto vai nos dizer que mesmo sendo assim, nada é impossível para Deus. Verso 37. Nada é impossível para Deus. E na sequência, então, nós temos Maria correndo até Isabel, sua prima, para juntamente com ela se alegrar pelas bênçãos que Deus havia concedido às duas. E esse encontro majestoso, esplendoroso, preparou o cenário dessa canção. Quando Maria chega à sua prima Isabel, e a saudação de Maria faz com que o filho de Isabel, que há 6 meses já estava sendo gerado, ele começa a se mexer, a responder a saudação de Maria, pois ele sabia que ele estava diante do Salvador. E Maria diz: bendita és, e Isabel diz: bendita és tu, Maria, e bendito é aquele que está no teu ventre. E essa cena então prepara o cenário de gratidão expresso pela alma dessa mulher, quando ela passa nesses versos a cantar o que ela sabe sobre Deus e o seu Salvador. A palavra de Isabel foi um eco à saudação de Maria. O cântico de Maria é um eco ainda mais forte à profecia de Isabel. Vejamos então o que o cântico de Maria pode ensinar a respeito do nosso Salvador. Magnificat, o cântico da alma, em primeiro lugar, nos revela que devemos exaltar o poderoso Deus. Versos de 46 a 49 nos ajuda a entender isso. Acompanhe comigo a leitura. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador. Por quê? Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Qual é o alvo dessa canção de Maria? É o Senhor. A fonte da alegria dessa mulher é o Senhor. Essa canção brota da alma convicta de quem Deus é e o que Deus faz e estava fazendo através da vida dele. A palavra engrandecer aqui é o magnificante. Engrandece a minha alma ao Senhor, ou seja, de toda a minha alma eu entrego o meu espírito ao Senhor, de toda a minha alma eu canto louvores ao Senhor, de toda a minha alma eu expresso ao Senhor aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu quero agradecer. E quem Deus é para Maria? E quem Deus é para Maria? Quem é? Ela diz, o seu Salvador. A referência ao Salvador aqui já é uma referência a quem ela carregava no seu ventre. Por mais que ela diz a Deus, meu Salvador, ela está referenciando na certeza de que o prometido, e que ela sabia que era o Cristo, era aquele que viria para salvar, estava sendo gerado no seu próprio ventre. Então eu me alegro em Deus, que é o alvo da minha adoração, mas também eu agradeço porque o meu Salvador está sendo gerado para me resgatar, para me salvar e salvar todas as coisas de Deus. Quem Deus é para Maria? O seu Salvador. E qual é o motivo que leva ela a exaltar o nome do Senhor? Ela canta dizendo, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Vocês lembram? Maria era prometida para José. José era um carpinteiro. O carpinteiro de uma aldeia era alguém que tinha muitas dificuldades financeiras. Maria, ela estava dentro de um contexto de pobreza. E as mulheres pobres, para aquela época, para aquele contexto, eram desprezadas. Ou seja, para a sociedade, Deus não estenderia o seu favor a Maria de modo algum. Contudo, ela diz que o motivo da sua adoração é a certeza de que, mesmo sendo desfavorecida pela sociedade, ela foi favorecida por Deus. Não por aquilo que ela era, mas por aquilo que Deus é. Por isso que ela quer expressar nessa canção a certeza do que Deus fez a ela. Porque Ele, Deus, atentou para a humildade da sua serva. Olhou com favor para alguém que era desfavorecido. Deus concedeu favor a Maria, porque Ele é Deus. Lembra quando o anjo chega até Maria, ele já chega saudando essa mulher, dizendo, agraciada. Agraciada. E diante do espanto que ela teve, o anjo reafirma a ela, que ela era abençoada. Maria, agraciada, você foi abençoada por Deus. Deus honrou essa mulher, dando o privilégio de ser genitora do Salvador, do Cristo Senhor. Assim como fez com mulheres no Antigo Testamento, Deus faz o sobrenatural na vida dos seus. Se você for lembrar, Lia e a história de Lia, Lia era alguém que era desprezado, ridicularizado. Contudo, diz o texto e a história para nós que Deus cerrou a sua mão e deu muitos filhos a Lia. Nós lemos no contexto, nós lemos na liturgia a história de Ana, e ela expressou a Deus a alegria de entender que Deus olhou para ela quando ela era desfavorecida pela sua própria casa, quando Penina, que tinha muitos filhos, ria
dela. Mas Deus deu Samuel como filho. Deus olha para a necessidade do seu povo. Deus olha para a causa do seu povo. E Deus estende graça ao seu povo. Nós precisamos entender, queridos, que a vida cristã, ela é repleta de situações, muitas vezes, que passa do nosso controle. Controle esse que nós queremos, inclusive, constantemente ter em nossas mãos, mas não temos. E quando descansamos na certeza daquele que é o Deus poderoso, o Deus gracioso, e aguardamos a resposta dele, seja qual for, nós podemos nos deleitar no consolo eterno do Pai. Maria recebeu a graça de ser genitora do Salvador. E agora ela quer dizer que, além de o motivo ser o olhar de Deus para ela, ela também quer revelar o que ela conhece sobre Deus. Porque no texto ela vai dizer: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria reconhece que quem fez foi Deus. Quem realizou foi Deus. O fato é que ela diz que geração a geração vão se alegrar, cantar, entoar e lembrar do favor de Deus. Aqui há um detalhe muito importante, porque muitas vezes pessoas passam a venerar Maria, achando que o geração em geração era para veneração dessa mulher. Mas se nós olharmos para o texto, entendemos o texto, nós vamos perceber que Maria em nenhum momento está chamando a adoração para si, mas ao afirmar de geração em geração, ela está querendo dizer que o Jesus que veio dela, por obra do Espírito Santo, tem que ser lembrado, adorado, engrandecido, de geração em geração. E todos, por isso, a considerarão bem-aventurada, porque o Senhor estendeu esse favor através dela. Por isso ela diz que o poderoso fez grandes coisas. Mas o poderoso fez grandes coisas não só no sentido de dar a ela o privilégio de ter um filho, mas grandes coisas porque ela olha para a história e vê que na história esse Deus agiu e continuaria agindo como ele estava agindo na vida dela. O fato é que em segundo momento nós vamos perceber que Maria, ela vai cantar o conhecimento que ela tem do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, Maria, ela vai exaltar o poderoso Deus, mas em segundo lugar, ela vai reconhecer o modo de Deus agir. Veja comigo os versos 50 a 53. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou-os dos seus tronos os poderosos, e exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Como Maria poderia nessa canção expressar alguma coisa sobre o Deus providente, que na sua providência derrama justiça sobre os justos e sobre os injustos também, punindo, como ela diz, derrubando, agindo com o braço forte. Como ela conhecia a história? Ela sabia quem Deus é. Ela tinha conhecimento do que os profetas anunciavam. Ela tinha conhecimento daquilo que o povo de Israel viveu e experimentou diante de Deus, tanto de forma positiva como de forma negativa, pela busca errada do próprio povo de Deus. Então Maria, ela está no seu cântico, exaltando aquele que é Deus, e de forma misericordiosa olhou para ela, mas agora também essa expressão da sua alma faz ela contar a história desse verdadeiro Deus. Ela canta porque ela conhece. E ela diz: a sua misericórdia vai de geração a
a geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem. Mas o contraste é: a misericórdia está sobre os que o temem, mas os que alimentam o coração soberbo, ele dispersa. Essa é a forma de Deus agir. Ele preserva o seu povo e despreza o que não é seu povo. E nós vemos isso desde a queda. Desde a queda, Deus fez separação entre os descendentes da serpente e o da mulher. E vemos ao longo do Antigo Testamento, como sombra do que Cristo também em seu reino promulgaria, uma justiça sendo estendida para os justos e eleitos de Deus, mas uma justiça punitiva sendo estendida para aqueles que eram rejeitados pelo próprio Deus. As misericórdias do Senhor, como diz o profeta, elas não têm fim. Elas se renovam cada manhã, porque Ele é fiel e renova a sua misericórdia continuamente sobre nós. Mas a misericórdia de Deus, ela não está desassociada à sua justiça. Estão juntas. Pois na misericórdia é revelada também justiça. Então a misericórdia do Senhor renova cada manhã sobre os justos. Mas a justiça do Senhor também se revela na vida daqueles que não confessam a Ele como suficiente Salvador. Assim como a sua misericórdia está sobre os que o temem, a sua justiça recai sobre os soberbos, porque os soberbos acham que são donos da razão, acham que com seus próprios com seu próprio braço ele consegue conquistar tudo que é o mesmo, achando que todas as pessoas precisam servi-los. Mas Deus destrona os soberbos. Deus faz cair os soberbos em humilhação, para revelar que não são nada diante do único e verdadeiro Deus. Deus derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os que não têm nenhum valor. Em sua providência, Deus olha com misericórdia para o seu povo e com juízo para os ímpios. Por mais que esses por um tempo possam inclusive prosperar, o justo juiz não deixará de aplicar a sua justiça sobre os justos e injustos. Mateus já disse para nós: porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Mas é interessante o fato de Maria trazer na memória essa história, sem dúvida relembrando como Deus a conduziu, destronando reis, julgando soberbos. Ela não está demonstrando um pensamento aleatório a respeito de Deus, mas um conhecimento sobre Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele realiza, no controle da história e na condução da mesma. E nesse contraste com os ímpios, Maria fala como a misericórdia de Deus também assiste os desfavorecidos. Assim como ela, quando diz que encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Se você lembrar o povo hebreu, escravizado por mais de 400 anos no Egito, quando Deus os libertou e disse na última praga que Deus iria conceder a eles graça. Depois de tanta humilhação, Deus concedeu a graça da libertação. E aquele povo saiu como Deus havia prometido. Eles foram até as casas dos egípcios. Os egípcios deram-nos ouros, bens, para que o povo pudesse sair daquela terra. Eles foram humilhados, mas depois foram exaltados e lembrados pelo próprio Deus. Tanto física como espiritual, queridos, Deus provê aos sedentos o alimento. Nós não conseguimos de forma final dizer que quando Maria fala dos famintos, ela esteja com o foco direcionado apenas para os pobres. Mas o que nos parece aqui no texto, que os estudiosos têm dito a nós, é que Maria ela estivesse lembrando não apenas dos pobres fisicamente,
mas também daqueles pobres espiritualmente. E de fato nós sabemos que Deus, Ele dá os seus bens, tanto para aquele que tem dificuldade financeira, como também aquele que tem dificuldade espiritual. Porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos, tudo que a nossa alma almeja, tudo aquilo que buscamos para viver neste plano terreno. A história nos revela que o Deus da providência é o Deus do sustento. Deus alimenta o seu povo. Deus não abandona o seu povo. O mal, muitas vezes, pode reinar, mas ele não reina para sempre. Ele tem um tempo. Às vezes você pode achar que as pessoas ao seu redor, que só fazem o mal, estão prosperando, e você está sendo abandonado por Deus, porque você só está sentindo as dores de ser perseguido, oprimido por esses ricos, por esses que são ímpios. Mas a própria Escritura nos revela que o tempo da justiça não passará, e que Deus derramará a sua justiça sobre esses ímpios, mas o tempo é dele e não nosso. O nosso é entender que o sofrimento faz parte do plano para nos moldar e nos aperfeiçoar à semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Maria, nesse cântico, exalta o poderoso Deus, reconhece o modo dele agir, e ela relembra a fidelidade desse Deus Altíssimo. Os versos finais, 54 e 55, nos dizem: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O Antigo Testamento nos revela que por várias vezes Deus socorreu a Israel, colocando-se ao lado deles contra os inimigos. Não diferente também Ele faz agora, ao enviar o Salvador, Jesus Cristo. Maria faz em seu cântico uma menção ao Deus do pacto, que em aliança cumpre as suas promessas, assim como havia prometido a Abraão e sua descendência. Agora Deus concede ao ventre de Maria a promessa, o libertador de Israel, aquele que veio para instaurar o reino, e nesse reino chamar o seu povo para ser cidadão desse reino e viver nesse reino debaixo daquele que governa todas as coisas. Por gerações e ao longo das eras, Deus vem cuidando do seu povo, e por meio da aliança estabelecida desde a eternidade, Deus vai concedendo meios para provar quanto Ele é fiel. Você faz parte da fidelidade de Deus, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele fez ao prolongar uma aliança com você. Quando Jesus Cristo veio, nasceu, viveu e morreu na cruz para salvar o escolhido de Deus, Ele fez isso porque Ele tinha uma aliança com Deus, e Deus tinha uma aliança comigo e com você, e Ele só te salvou porque Ele fez essa aliança, porque senão você não estaria aqui. Deus prova a sua fidelidade. A fidelidade de Deus para você, a maior prova que você pode ter é a certeza de que você foi salvo por Cristo Jesus. E essa promessa pactual não se finda. Diz o texto, é para sempre. Esse favor de Deus, através do seu Filho, em aliança com o seu povo, se estende a todos nós. Você é a prova disso. No domingo passado nós presenciamos os filhos da aliança sendo recebidos como parte da família da fé. E Deus não estende essa aliança apenas para aqueles que já têm a compreensão e a razão de expressar a fé diante do povo, mas também pela fé dos pais. Ele estende essa aliança aos filhos, às crianças, não por aquilo que elas entendem, mas por aquilo que você professa compreender
e fazer no cuidado, no pastoreio e na condução delas. Deus é fiel à sua aliança. Deus nunca desamparou o povo que Ele chamou como seu povo. Por isso nós podemos descansar e confiar na certeza de que somos filhos da promessa e a nossa herança está garantida na eternidade. Queridos, nós estamos no advento do Natal. Lembrar do nascimento de Jesus não é diminuir aquele que de fato é o nosso Salvador, mas é lembrar que o nascimento dele é um marco na nossa história. A história antes de Cristo era uma, depois de Cristo é outra. Pois a história antes de Cristo era a promessa de que essa mudança aconteceria no seu nascimento. A história depois de Cristo é a revelação de que de fato a história mudou. E agora, por meio de Cristo Jesus, povos são chamados a se aliançar com Deus para o louvor, honra e glória dele. O Natal precisa nos levar ao entendimento e à pureza de um coração que reconhece e exalta o nome do poderoso Deus e Salvador Jesus Cristo. A nossa maior gratidão não é o que materialmente recebemos, mas o que espiritualmente e graciosamente recebemos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Maria sabia em seu ventre quem ela carregava e de quem o unigênito do Pai era filho. Eu e você precisamos também dessa convicção em nosso coração, para que a nossa alma possa expressar na nossa canção, de fato, quem é o nosso Salvador. Não deixe que o mundo que já esvaziou o verdadeiro sentido do Natal faça você também esquecer o que Cristo fez. Por isso nós precisamos ser lembrados, noticiados, a vivermos e proclamarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 lições nós podemos aprender com essa canção. Primeira delas, se a canção é resultado daquilo que cremos, o que você está cantando? Para pensar o que está no seu Spotify, no seu Deezer ou no YouTube. O que você está cantando? Quando você está no culto, você canta porque os outros cantam, ou você canta porque você sabe o que você está cantando? O cântico, ele revela a experiência das pessoas. Afinal de contas, quem escreveu a partir dos seus pressupostos, a partir do seu entendimento e a partir daquilo que ele queria passar de mensagem. Qual é a mensagem que está entrando na sua alma e que por ela você está expressando ao mundo, seja aos seus filhos, seja aos seus colegas, seja a sua igreja? O que você está cantando? Pare e pense. Talvez você precisa revisitar as suas plataformas de música e retirar de lá tantas canções que não expressam e nem engrandecem o nome do nosso Salvador. Pelo contrário, não só diminui, mas faz você ridicularizar o Salvador, Cristo, o nosso Senhor. Não adianta lá fora cantar canções que negam o Deus e o verdadeiro e vai totalmente contrário aos mandamentos dele. E chegar aqui, levantar os braços e cantar: eu te exalto, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o que você faz não vem da alma, vem apenas de uma consciência de que está em falta com Deus. Cante a canção que exalta o seu Salvador. Apenas Ele é o merecedor de todo louvor, honra e glória. Mais ninguém. Primeira lição que nós aprendemos, porque o que Maria fez foi cantar e expressar a verdade de quem Deus é. Em segundo, o conhecimento nos aproxima
de Deus. A falta dele nos faz permitir qualquer coisa entrar no nosso coração. Você conhece o Cristo Jesus? De fato e de verdade? Você conhece o que Ele é e o que você é diante dele? Pois tudo isso é revelado nas Sagradas Escrituras. Tudo isso está diante dos nossos olhos. Mas se nós não nos alimentarmos dessa palavra, se nós não buscarmos essa palavra, se nós não nos deleitarmos nessa palavra, nós estaremos trazendo para o nosso coração todo tipo de conhecimento, menos daquele que é o nosso Salvador. Não basta ler livros de teologia sem conhecer o Salvador. Não basta ouvir podcasts falando de Jesus se você não estiver conectado, intimamente conectado com a palavra que revela quem Ele é. Porque você está escutando pessoas. Mas Deus quer falar individualmente a você. Se você não lê a sua Bíblia, se você não medita nas Escrituras, pode ter certeza, você está definhando numa vida que Deus te chamou para viver com Ele. No reino de Deus, quanto mais nós conhecemos o nosso Salvador, mais nós cantaremos louvores ao nome dele. Porque vai ser só resultado de uma gratidão que temos num Deus que é fiel. Visite as suas canções e conheça o Cristo, quem deve ser dirigido e o alvo da sua canção. Em terceiro e último lugar, nós precisamos entender que as misericórdias de Deus nos levam a agradecer. Deus derrama a sua misericórdia todos os dias, diz o profeta, a cada manhã sobre nós. Se Ele derrama a cada alvorecer do dia a misericórdia dele, é porque Ele é fiel conosco. Mas você é fiel com Ele? Você é fiel nos seus negócios? Você é fiel nas escolhas que você tem lá fora, seja nos seus relacionamentos? Você tem sido fiel? O que você tem oferecido para os seus filhos? Tem revelado a fidelidade de Deus para com você e a sua para com Ele? Ele é fiel, porque Ele tem uma aliança com você. Mas você tem sido fiel a Ele. As pessoas podem olhar para você e dizer: esse é verdadeiramente um filho de Deus. As pessoas podem olhar para você e dizer: esse verdadeiramente revela uma luz que é diferente de qualquer coisa que eu já vi. As pessoas podem dizer para você: é tão bom estar do lado de vocês. Sabe por quê? Porque só de olhar a gente já sente paz. Imagina ao conversar. Alguém não falou isso para você? Você pode dizer isso e sentir isso porque você é fiel a Deus. Entenda, o nosso Salvador não veio para poder dissipar as trevas e trazer luz ao nosso coração para que vivêssemos de qualquer forma com Ele. O preço que Ele derramou naquela cruz é um preço que sequer você pagará. Você sabe qual é. Você sabe o tamanho desse preço. Você não vai precisar passar por ele, porque ele passou por você. Mas você está disposto a fazer uma coisinha tão pequena dentro do reino dele, que é ser fiel para ele? Será que você está disposto? Agora veja, se você não ler a Bíblia, se você não conhece a Ele, você não canta para Ele. E consequentemente você não será fiel em nenhum dos mandamentos. Afinal de contas, talvez você nem conheça quais são os mandamentos de Deus. Mas do seu trabalho, da sua profissão e dos seus amigos, você conhece tão bem, que às vezes você passa lembrando. Quem é você no reino que foi chamado para ser o seu lugar de morada? Não uma morada passageira, mas uma morada eterna.
porque o reino de Deus não terá fim. Nós já nos deleitamos com um prelúdio desse reino, mas de forma total e completa nós desfrutaremos dele lá da eternidade. Você está sendo fiel ao seu Salvador? Maria foi. E ela agradeceu o nome do Senhor. Magnificaste. O cântico da alma seja o teu cântico, seja o meu cântico, o cântico dessa igreja. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.